gosta de geografia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula e o tema da aula de hoje é cartografia, a ciência e a técnica de representação do espaço geográfico. Muito bem, vamos começar essa aula falando então sobre os elementos do mapa. Todo mapa ele tem alguns elementos que são indispensáveis. Olha esse mapa que eu coloquei na tela. Neste mapa nós temos estes elementos que são considerados indispensáveis. Saber usar bem esses elementos vai te ajudar a entender melhor o mapa e a decifrar todas as informações que esse mapa traz. A primeira informação, o primeiro elemento que nós precisamos observar no mapa é o título. O título ele traz duas informações para você: o local mapeado e a informação presente no mapa. No caso deste aí que aparece para você, o título é América do Sul, pluviosidades médias, ou seja, o espaço geográfico mapeado é a América do Sul e a informação é sobre o volume de chuvas. O segundo elemento que nós devemos observar no mapa é a legenda. A legenda é esse quadradinho aí que aparece no mapa, onde ele representa, ou seja, ele traduz o significado das cores e símbolos presentes neste mapa. Então a legenda ela tem a função de traduzir o significado de cores e símbolos. O outro elemento está no cantinho superior do mapa, é a indicação da direção, que nesse caso está representado pela rosa dos ventos, mas poderia ser também só a indicação da direção norte. O outro elemento que é muito importante nos mapas é a fonte. A fonte ela serve para dar veracidade e confiabilidade ao mapa. Nesse caso deste mapa, a fonte é o Atlas Geográfico Escolar do IBGE 2012, uma fonte bastante confiável. E o último elemento que nós precisamos saber utilizar nos mapas é a escala. A escala é essa informaçãozinha que está logo acima da fonte. Ali tem uma barrinha e em cima da barrinha 850 quilômetros. A escala ela indica a quantidade de vezes que esse mapa foi reduzido do tamanho real, ou seja, quantas vezes esse mapa é menor do que o espaço geográfico real que ele está representando. Outra coisa que nós precisamos saber sobre os mapas é que eles são textos. Os mapas são textos, porém textos escritos numa linguagem própria, no que nós chamamos de linguagem cartográfica. Para isso, os mapas se utilizam de cores, de símbolos, mas não pode ser qualquer cor ou qualquer símbolo. Existem convenções que determinam os tipos de cores, as formas de uso das cores e dos símbolos para cada uma das representações. Observe essa tabela que eu coloquei na sua tela. Você tem ali então representações, simbologias em linhas que representam determinados elementos no mapa. Você tem representações em cores e texturas. As cores, nós podemos utilizar escalas de cores, quentes e frias, para representar informações quantitativas, quando o assunto representado no mapa ele vai representar quantidades. E nós podemos usar cores aleatórias quando as informações representadas elas são qualitativas, como você pode ver na tabela, na linha do meio aí. Para habitantes por quilômetro quadrado se usou uma escala de cores, a cor mais clara ou a cor mais fria para a concentração menor de população e a cor mais escura para a concentração maior. Já ali no uso do solo, que é uma informação qualitativa, utilizou-se as cores aleatórias, verde para floresta, laranja para lavoura, rosa para pastagem e assim por diante. As informações também podem ser representadas por símbolos, como por exemplo a localização de um aeroporto, de um porto, a localização de uma cidade, a localização de uma reserva mineral. Outra simbologia também bastante importante nos mapas é quando você precisa representar as declividades do relevo. Normalmente isso é feito em cartas topográficas. Para isso a gente utiliza uma técnica chamada de curvas de nível. Olha essa imagem. As curvas de nível são linhas que ligam pontos de mesma altitude no relevo. E através dessas linhas você consegue plotar a declividade do relevo, como essa imagem está mostrando. As linhas ligam pontos de mesma altitude, distanciadas entre si
pela altitude uma das outras e você consegue, através delas, projetar a imagem do relevo, né? A declividade, a forma deste relevo. Os mapas podem ser classificados ainda em tipos, que podem ser mapas políticos. Esse aqui, ó, que aparece aqui no cantinho, é um mapa político. É o mapa político do Brasil. Por que esse é considerado um mapa político? Porque ele representa divisões políticas do nosso território. Nesse caso, as divisões estaduais. Mas os mapas também podem ser físicos. Esse que aparece aqui. O mapa físico ele representa aspectos físicos do território. Nesse caso, o relevo brasileiro. Então, o mapa do relevo brasileiro é um mapa físico. E os mapas ainda podem ser temáticos quando eles têm temas específicos, como, por exemplo, um mapa demográfico, esse aqui, que mostra a distribuição da população no território. Os mapas temáticos também podem ser econômicos, podem ser sociais, eles podem ter diversas outras informações. Uma coisa que precisa estar bem clara para nós é que nem toda representação cartográfica é um mapa. Nós podemos classificar as representações cartográficas em 3 elementos: os mapas, as plantas e as cartas. Esse que você vê no mapa, na tela agora, é um mapa. O que faz deste produto cartográfico um mapa? Ele é uma representação de um espaço geográfico bem grande, porém utilizando uma escala bem pequena, ou seja, é o espaço geográfico bastante reduzido. Desta forma, a quantidade de detalhes e a quantidade de informações que nós podemos colocar neste produto cartográfico é bastante reduzida. Então, mapas são representações de espaços geográficos grandes, utilizando escalas pequenas. O outro produto cartográfico que nós podemos destacar são as cartas. Essa que você está vendo aí na sua tela agora é um exemplo de carta. São representações dos aspectos naturais e sociais da superfície terrestre, geralmente elaborada em escala média ou grande, que mostra com precisão e grande riqueza de detalhes os elementos do terreno. E ainda nós temos como representações cartográficas as plantas. As plantas são produtos cartográficos que representam espaços pequenos utilizando escalas grandes. Essa daí que você está vendo. Então são representações cartográficas geralmente em escala muito grande, maior que a das cartas e dos mapas, que destina a fornecer informações muito detalhadas e minuciosas do terreno, como plantas de casa, de uma rua ou de um bairro. É isso aí. Como o assunto sobre cartografia é bastante vasto, não cabe tudo numa aula só. Então nós vamos deixar para uma próxima oportunidade a sequência deste assunto. Aguardo vocês!